Olá, hoje iremos falar um pouquinho sobre enfermagem em geriatria. O que seria? Geriatria é a especialidade médica que trata de doenças de idosos ou de doentes idosos, aonde acaba se preocupando um pouco com a questão de prolongar a vida desses idosos com saúde. Já a gerontologia é a ciência que estuda o processo, como que esses idosos acabam envelhecendo e acaba também dando uma prioridade, dando um cuidado especial como conduzir esses idosos, né, em questão dos aspectos ambientais, culturais, fazendo parte desse envelhecimento. Isso vai incluir a questão tanto de medicina como de sociologia. A gente tem que avaliar um contexto geral. Vamos estudar essas ciências, essa essência. Então, a gerontologia trata do processo biológico do envelhecimento e a geriatria se limita apenas a estudar quais são as doenças da velhice e o que a gente pode tratar nesses pacientes. No Brasil, a população está envelhecendo, considerando-se que idosos são os indivíduos com mais de 60 anos. Porém, né, no Rio de Janeiro, nós temos aí mais ou menos uma expectativa de vida que era de 33,7 anos e hoje a gente já tem a partir de 68,6. Dá para observar que a gente teve um aumento bem importante. Nos Estados Unidos, depois dos 90 anos, os homens podem viver mais ou menos 3,8, né, anos e as mulheres 4,6. Lembrando que esses dados, né, é avaliado num contexto de tudo que a gente tinha antes. Então, nós temos uma taxa muito grande aí, estão tendo um aumento bem significativo. É uma situação que não era esperada por nós, né? A questão de envelhecer. Isso não era estudado. Então, 65, a partir de 60 anos, tinha-se aquela visão de que já estou idoso, então a tendência é eu parar as minhas atividades físicas, minhas atividades profissionais, e a questão de não ter mais não ser mais útil para a sociedade ou até mesmo para minha família. Com o aumento da expectativa, né, a gente consegue ver que começou a surgir uma nova fase aí, né? A questão dos pacientes, das pessoas muito idosas. Quais são esses? São aqueles pacientes que têm mais ou menos aí igual ou superior a 85 anos. Nós não tínhamos isso, então nós estamos dando agora sentido aos nonagenários, né? E até mesmo os centenários também, que nós conhecemos alguns pacientes com idade já de 100, cento e poucos anos por aí, né? E com isso também a gente começa a avaliar as questões das doenças, né, infectocontagiosas, que esses pacientes acabam, além de ter, acabam desenvolvendo uma doença crônica degenerativa, né, que acaba sendo uma das principais causas de mortalidade nos idosos. O aumento da faixa etária faz com que haja uma preocupação bem importante, tanto no INSS como no sistema de saúde brasileiro. Por qual razão? É uma fase, né, que não estávamos esperando acontecer, né? Essa estrutura de receber idoso não tinha uma importância. Ninguém tinha esse entendimento que teríamos, né, pacientes com idades superiores a 60 anos. Então, recursos para fazer com que a gente cuide da saúde desses idosos de forma adequada tem sido agora implantado, né, e com cuidado, porque é algo que a gente não tinha em vista. Em relação ao envelhecimento, né, nós acabamos evoluindo bastante. Só que nós temos uma parte que acaba pecando muito, que é a qualidade, a quantidade de serviços direcionados a esse idoso. Nós não temos. Nesse contexto, nós estamos em terceiro lugar aí, fazendo parte do mundo,
Quando se fala de envelhecimento, nós acabamos estando em primeiro lugar. O que acontece? A visão que a gente tem dos pacientes, né, no nonagenário não é muito legal, porque dá a entender que eles acabam perdendo um pouquinho ali da questão social, lembrando-se que quando diz idoso, não tem mais aquela serventia, não tem mais aquela agilidade, não serve mais para nada, é uma perda de tempo, pois não queremos mais andar com esse familiar, com esse paciente, né? Porque a questão de marcha motora é mais lentificada, não tem mais aquele vigor todo que ele tinha na juventude. Então é algo meio complicado de se tratar. Por isso, por essa razão, que é uma área que não tinha tanta importância na saúde. Hoje já temos uma visão, né, que a questão de imobilidade, essa perda, né, de perspectiva de vida, não existe mais na questão futura. Por quê? Porque a questão de nonagenário está nos mostrando que eles têm condições de ter uma vida saudável e ativa. Basta a gente ter incentivo, né? Tanto incentivo nosso, como dos familiares, como da sociedade. Temos que lembrar que a família precisa, né, ajudar e fazer com que esses pacientes, né, essa classe nova que está nos surgindo, continuem sendo independentes. Eles não podem ter aquela visão, aquela percepção de que depende de um membro, de um ser, de um familiar para tudo. Não é dessa forma que a gente tem que agir com eles. Eles têm que ter uma visão de que eles estão envelhecendo com saúde, né? E carregar essa questão de que eles são úteis para sempre, para revigorar ainda mais a essência que eles têm. Temos que deixar de lado aquela questão de que envelhecer não serve mais para nada, né? Nós temos que mudar essa percepção que eles têm a respeito disso. É importante a gente lembrar, né, que essa questão de qualidade de vida, né, e envelhecimento bem sucedido tem um objetivo, né, para ajudar, né, o país nessa questão desse programa de envelhecimento. Como assim? Fazer com que eles se sintam respeitados, né, e que a gente consiga chegar aí com os pacientes mais ou menos com uma faixa etária de 120 anos. Temos que entender que envelhecer não quer dizer que eles vão ser uma pessoa esquecida, né? Mas nós temos que lembrar que se não tiver estímulo, essa questão de esquecimento pode sim vir a acontecer, tá? Então, temos que diferenciar que, na verdade, né, quando existe alguma alteração de memória, nós temos que avaliar se é uma questão anormal ou patológica, tá? E nessa questão não é muito fácil ter esse entendimento. Por isso que a gente precisa avaliar, ver a questão que está influenciando, né? E avaliar quais são os fatores e também avaliar qual a idade desse paciente. Por qual razão isso acontecer, né? Um idoso normal, ele não vai ter prejuízo de memória. E a família, quando está bem em conjunto com esse idoso, consegue perceber um amigo próximo, tá? Quando isso não acontece, é porque algo precisa ser corrigido, né? Algo precisa ser investigado, algo precisa ser avaliado, tá? E aí é um papel que a gente tem que ir mais a fundo, né? Se preocupar, porque pode ser uma doença, mas causada tanto pela idade, pode ser causada
pela forma errada, porque idoso, eles são complicados para tomar medicação, se você não ficar em cima dele. Pode ser por um fator ambiental, às vezes já não se sente mais útil, e isso faz com que não há um trabalho, né, da sua própria mente. Então ele não pratica aquilo, acaba levando a algum tipo de esquecimento, alguma alteração. Temos que lembrar também, né, que se é um problema, uma doença, e se nós conseguimos identificar precocemente, quanto mais cedo a gente entender e descobrir essa alteração, mais fácil fica a chance de tratamento, né? Temos que lembrar que se a gente não consiga avaliar isso de uma forma rápida, né, para que seja corrigido da melhor forma, isso pode muito influenciar e trazer problemas também na qualidade de vida desse idoso. Um outro fator importante é a respeito das quedas. Não é porque é idoso que tem que cair, tá? Isso não, essa versão tem que ser abolida. Não é que todo idoso cai, não. Para eles cair, existe alguma alteração para fazer isso acontecer, tá? Temos que prestar atenção no que nós estamos colocando eles em risco. A marcha deles são mais lentificadas, são diferenciadas, então nós vamos evitar, né, vamos orientar essa família a não deixar objetos, né, a conseguir adaptar essa casa de uma forma tranquila, onde não venha a ocorrer risco de queda para esses pacientes. E se falando dentro de hospital, nós vamos tomar todos os cuidados, né, para esses pacientes. Alguns deambulam e nessa questão nós vamos prestar atenção na questão de roupa e de sapato, porque às vezes eles não utilizam roupa apropriada e o sapato apropriado. Um estudo mostra que de 28 a 35% das pessoas, né, com mais de 65 anos sofrem de queda. Isso com o avanço da sua idade. E pode chegar até 50%, tá? Aonde é mais comum? Nas mulheres. Por qual razão? Mulher tem aquela coisa de fazer tudo, né? De se achar útil em tudo. Então, elas não param. Nós, mulheres, não paramos. Então, a probabilidade de ocorrer risco de queda com as mulheres é muito maior, tá? E aí, lembrando-se que se é uma pessoa saudável, ela não vai ter uma queda dessa forma, né, constante. Ela pode ter sim, caso ela vá ao banco fazer algum exercício, né, subir alguma escada, pegar um ônibus, ela pode acontecer de ter esse tipo de queda, né? Mas se ela começa a cair dentro de casa, né, quando vai usar o banheiro, quando vai tomar banho, quando vai fazer coisas simples dentro de casa, aí a gente tem que avaliar, porque já não é uma coisa de dizer que é um idoso com envelhecimento saudável, né? Algum problema aí nessa questão existe. Como eu já falei para vocês, acontece vários fatores que podem levar a esses idosos sofrerem algum tipo de queda. Tanto pode ser característica do próprio indivíduo, como pode ser característica do próprio ambiente que ele está, né? E essas quedas podem causar consequências graves, né? Como fratura e até um traumatismo craniano. Então é algo que a gente tem que se preocupar, a gente tem que se atentar, né, e tentar reduzir com que esses pacientes venham sofrer esse tipo de queda, tá? E que eles venham cair novamente. Porque essa questão de cair novamente faz com que eles tenham medo, né? Então, o medo vai fazer com que eles fiquem
mais sedentário, que eles não queiram praticar as coisas, e aí eles acabam danificando essa qualidade de saúde dele. Nós da enfermagem temos o papel de orientar a respeito dos riscos de queda, né? Como eu passei para vocês a respeito de vestuários e sapatos adequados, a questão do médico passar uma visita periódica para informar, orientar, dar uma assistência adequada, corrigir a questão de medicamentos e sempre administrar os medicamentos corretos nos horários exatos. A alimentação é algo que acaba prejudicando bastante. Eles chegam a uma idade que não tem mais aquele tipo de alimentação saudável. Estimular a ter, fazer algum tipo de lazer, né? A respeito de higiene, acaba ficando um pouco precária nos idosos, né? E orientar, dar uma estrutura familiar para que os parentes consigam adaptar tudo que a gente acabou de falar aqui, trazendo uma qualidade de vida adequada a esses pacientes, a esses idosos. Podemos identificar as diferenças entre geriatria e gerontologia, o que facilita para a gente na questão de tratar o idoso, né? E a gente consegue avaliar, observar as diferenças, né, dessas características apresentadas, né, do que a gente estudou nesse contexto. Temos que lembrar que o processo de envelhecimento como um todo, né, e as características apresentadas pelos idosos no decorrer desse processo é algo importante para a nossa sociedade. E também muito importante ainda para os familiares, dar o entendimento e fazer com que esses idosos tenham o conhecimento e compreendam como eles são úteis e importantes para a nossa classe e para a nossa sociedade. A gente fica por aqui, encontro vocês no próximo tema.